Bom dia, educando, tudo bom? Senhores, eu preciso que o sétimo ano se manifeste. Eu vi a foto do Gabriel, tá? Mandando pra mim na verdade, mandando a foto dele respondendo, fazendo atividade. Se não me engano, acho que o Leone mandou pra mim, eu recebi o e-mail, só que ele não estava assinado. Então eu preciso que quando você mandar o e-mail para mim respondendo as atividades, eu preciso que você coloque lá José Fulano de Tal, sétimo ano A, tá? Para eu identificar e atribuir nota. O prazo eu solicitei no aplicativo MyEducap e também no portal Mendes uma atividade para vocês entregarem ontem, dia 31/3, tá? Então, poucos alunos entregaram, poucos alunos. Eu quero que você, educando, se comprometa, tá? É um compromisso que eu tenho e você tem. Eu tenho de fazer, preparar a aula, mandar a aula para você, tá? Fazer todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E você, educando, tem a responsabilidade de fazer as atividades e mandar no tempo hábil que nós solicitamos para vocês. Tudo bem? Então, o que acontece, senhores? A nota era até ontem a nota máxima. Eu vou dar mais uma semana para vocês. Por exemplo, se a nota lá que eu coloquei lá valia 5, tá? Até semana que vem, da próxima terça, vai valer 4. Eu tô sendo bom com vocês ainda, tá? Então, 7 dias a nota máxima, 15 dias um valor abaixo do que nós solicitamos. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos responder as páginas 50 e 51. Fiquei feliz porque me mandaram, tá? Isso que eu tô falando, não sei que aluno que foi, porque não estava assinado lá no e-mail, mas mandaram as fotos, do... como é que chama? Das páginas respondidas. Muito bom. Hoje nós vamos fazer a correção juntos, tá bom? Vamos lá. Página 50, questão 1. A chegada dos espanhóis à América se deu em 1492, na ilha de Guainani, na atual Bahamas. O contato entre brancos e nativos foi impactante. Analise esse evento. Muito fácil, tá? Então você deveria falar sobre essa experiência, esse choque cultural, tá? A chegada dos europeus no continente americano pôs frente a frente culturas diferentes, tá? Mais do que isso, povos que não se conheciam, que nunca tinham se visto, ocasionou uma estranheza para ambas as partes, no cotidiano de cada um, tá? Além do choque cultural, você deveria ter falado, deveria mencionar ainda um problema que foram as doenças que foram transmitidas, doenças contagiosas, doenças que o branco trouxe, e a questão da defesa imunológica que os índios, os nativos não tinham, tá? Enfermidades tropicais, nem os indígenas, para enfermidades trazidas para os europeus. Então era muito importante mencionar na questão. O choque cultural e essa mazela que o europeu trouxe para a população nativa, tá? Lembra lá qual que era uma doença, doença contagiosa que eles trouxeram foi a varíola, nesse período aí. Por isso que foi ocasionado a morte de muitos nativos, certo? 2. Para fins de estudo, os indígenas foram divididos em 2 grandes grupos: os de sociedade coletora e caçadora e os de civilização agrícolas. Cite os grupos indígenas que formam cada um desses 2 grupos. Muito fácil, tá? Eu tenho na aula anterior, povos indígenas, Sionks e Tupi-Guarani, eu citei quais que eram os coletores, caçadores e civilizações agrícolas. Então, sociedades coletoras e caçadoras eram formadas por grupos Sioux do norte dos Estados Unidos e pelos Tupi-Guarani.
Muito simples. Da América do Sul, principalmente no litoral brasileiro, tá? E as grandes civilizações agrícolas eram formadas por incas, maias e astecas, que se localizavam ao longo da América do Norte, Central e uma parte da América do Sul, certo? Respectivamente. Então, muito fácil essa. 3. Durante muito tempo, avalia-se de forma preconceituosa que todos os nativos eram uma coisa só, pois viveram nus e no meio do mato, seriam parte de uma subcultura. Na prática, essa concepção permanece sendo difundida no Brasil. Milhões de indígenas foram assassinados e vêm perdendo suas terras numa clara visão de que a perseguição aos nativos, iniciada com a chegada dos europeus ao continente americano, não cessou. A partir dos seus estudos, o que podemos inferir sobre a condição indígena? Lembra lá, senhores, que eu falei sobre o que o indígena, as reivindicações do povo indígena? Era para rever isso, perdão, e responder corretamente. Então era para citar, se a sua questão tivesse parecida, se colocasse isso aqui na sua questão, quando os europeus chegaram ao continente americano, tiveram seu primeiro contato com os nativos, julgaram-se superiores à população nativa, por teres o quê? Um desenvolvimento tecnológico maior e mais avançado do que eles, armas de fogo, eles usavam flechas. Então, no entanto, as inovações tecnológicas não determinam superioridade cultural. Isso que devia ser citado na questão de vocês, tá? Não é que a pessoa tem uma arma de fogo, assim como hoje a pessoa tem um porte de arma, não significa que ela tem o diploma universitário. Bem simples isso aí. Bem simples. Pelo fato de não existir uma cultura superior à outra, baseados naquela prerrogativa, principalmente os espanhóis e os portugueses mataram milhões de nativos, levando inclusive à extinção de alguns povos, como os maias. Atualmente, no Brasil, a situação é semelhante. Grupos indígenas lutam para garantir o domínio sobre as terras que um dia lhe pertenciam. Nós temos vários casos aí que solicitam, reivindicam as suas terras. Aqui no Brasil é um caso desse aí. Vamos lá. É muito sensível esse tema, essa temática, tá, gente? Muito sensível porque nós estamos lidando com o ser humano. Estamos lidando com questões de muito peculiar, que nós temos que tomar muito cuidado com relação ao preconceito a esses povos. A cultura deles é rica e devemos respeitá-los. 4. Os europeus, quando chegaram ao continente americano, acreditavam que os nativos apresentavam ao longo de todo o continente americano o mesmo conjunto de aspectos culturais. Errado. Sendo de uma mesma matriz. Não. Assim diferencia, o cotidiano dos Sioux e Tupi-Guaranis. Então era para pegar um exemplo de um e um exemplo do outro e explanar a diferença de um do outro. Ou seja, os Sioux e os Tupi-Guaranis, embora fossem caçadora e coletores, ambos possuíam características diferentes em uma forma de organização. Os Sioux caçavam e pescavam, mas já apresentava domesticação de animais, diferente dos tupis, com bisões, búfalos, que eu citei na aula anterior, enquanto os tupis não domesticavam, apenas caçavam para a sobrevivência. Os Sioux apresentavam tudo que caçavam, como os chifres que usavam para a confecção de instrumentos e armas. Os tupis conheciam a agricultura, plantavam principalmente macaxeira, que é a mandioca, milho, abacaxi e banana. Então, bem simples distinguir um do outro, certo? Cotidiano
que isso estava na aula que eu passei para vocês na anterior. Assista lá a aula de terça-feira, senhores. 5. Ao longo da história da humanidade, um homem buscou formas econômicas que comumente chamamos de modos de produção. Não foi diferente entre os tupis e guarani. Comente esse processo. Lembra lá? MPP, modo de produção produtiva, primitiva. Embora a segunda divisão histórica linear, o momento em que os europeus entram em contato com os nativos do continente americano corresponda à Idade Moderna, tá? O modo de produção identificado entre os tupis ainda era primitivo, como eu falei para vocês, MPP, modo de produção primitiva. Ou seja, viviam da coleta de frutos e raízes, da caça, bem como a produção agrícola e da domesticação de animais. Cabia aos homens caçarem, pescarem, bem como as mulheres e pastorear, enquanto as mulheres colhiam os frutos e raízes e cuidavam da casa, dos filhos. Então a modo de produção era dividida em sexo, isso que nós falamos. Os homens tinham a responsabilidade de caçar e as mulheres de cuidar da casa e ser as coletoras. Tá ok, senhores? Até a próxima. Conto com vocês para responder e acompanhar todas as aulas, tá bom? Até a próxima.